Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que dia 23 de novembro vai ter Foco no Afeto presencial no Recife. E no dia 1º de dezembro vai ter um evento novo aqui em São Paulo, que é o MMM, Música, Mantra e Meditação com Ali Cravo. Esse evento, gente, ele é muito profundo, é um realinhamento energético, né, feito com músicas compostas pelo Ali Cravo para o Foco no Afeto. Então tem meditação, tem mantras entoados de forma devocional, tem relaxamento e tem as músicas também para a gente praticar ali a cantoterapia e poder curar a nossa criança interior, né? Dependendo da nossa disponibilidade de trabalhar essas questões. Então quem tiver de coração aberto, quem sentiu o chamado para estar nesse evento, é só comprar o ticket aqui na descrição do vídeo. E antes do MMM, né, do Música, Mantra e Meditação, a gente vai ter um outro evento ainda mais profundo de realinhamento energético com frequências arcturianas que foram canalizadas pelo Ali, também para trabalhar esse alinhamento vibracional através dos sons, né? Vai ser das 14 às 15 horas, também no dia 1º de dezembro. É um tratamento, assim, é um alinhamento mais profundo, mais intenso. Então é preciso que você sinta o chamado, que você sinta afinidade com a proposta. E se for esse o caso, compra seu ticket aqui na descrição do vídeo. Gente, esses dias um moço me perguntou como é que ele faz, né, para se manter alinhado a maior parte do tempo para conseguir cocriar algo que ele quer. Ele falou que ele oscila muito de humor e que às vezes ele sente culpa, porque quando ele oscila, ele sabe que ele está se afastando daquilo que ele cocriou, né? E, gente, de fato, né, a gente vive num mundo de dualidade. Quem oscila de humor aqui, acho que só um iluminado e olhe lá, né? A maioria de nós, vira e mexe, a gente se identifica com o ego, tem horas que a gente vira no giraia, né? Fica irritado, fica reativo, fica com medo, fica angustiado, né? Fica com inveja, né? Quem não se iluminou passa por isso, ou seja, a maioria de nós, bem-vindo ao clube, né? A gente oscila muito de humor, isso faz parte do nosso aprendizado. A gente está aqui nesse mundo justamente para aprender a lidar com a dualidade e, para dentro do possível, procurar manter o bem-estar o máximo de tempo possível. Mas claro, a gente vai ter momentos de tristeza, momentos de mágoa, de inveja, de ciúme. Isso faz parte, né, do nosso ego até a gente se iluminar. E talvez até iluminados tenham um pouquinho disso também, dependendo do nível de iluminação. Então faz parte do nosso aprendizado, né? Como é que a gente pode fazer para se manter no bem-estar, na alegria, dentro do possível, a maior parte do tempo? Gente, a minha sugestão principal aqui para vocês, eu tenho até uma playlist de limpeza energética, estilo pronto-socorro, né, para mudar a vibração, mas o que eu sinto que pode de fato mudar a nossa vibração quase que imediatamente por conta das frequências é a música. E é por isso que eu recomendei logo no início do vídeo o MMM, né, o Música, Mantra e Meditação. Eu sei que muita gente não é de São Paulo, não vai poder ir, mas se você puder ouvir a calibração arcturiana que o Ali Cravo tem aqui no YouTube, pode ser um começo. Eu também tenho uma playlist no Spotify de elevação energética, acho que é Elevando a Frequência com Gisela Valim. Tem muitas músicas que tem uma frequência muito elevada que podem te ajudar nesse alinhamento energético. E por que a música? Eu não sou especialista nesse assunto, gente, mas o que eu sei é que a música, ela vai conversar com o seu inconsciente, então ela vai te trabalhar de uma forma não linear. Você pode ler livros que podem te ajudar a elevar a frequência, isso pode ser muito bom, mas se você fica só no racional, é difícil você se manter alinhado. Quando você ouve uma música, imediatamente a sua frequência muda, dependendo do tipo de frequência que aquela música está te convidando a entrar.
Por isso que ouvir música, procurar se alinhar com essas frequências mais positivas, pode ser uma estratégia muito boa no estilo pronto-socorro para você mudar a sua consciência. Outra coisa que pode te ajudar muito é respirar pelo diafragma. Então você sentiu que você está muito no mental, quando você está muito na preocupação, por exemplo, o brasileiro tem muita preocupação com dinheiro, a maioria dos brasileiros está endividada, né? Então a maioria das pessoas tem muita preocupação de passar fome, de passar por privação, né? Muita gente está com dívida, então olha para o extrato bancário, entra em desespero, vê a fatura do cartão de crédito, né? Entra em pânico, fala, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Então a maioria das pessoas está vibrando na escassez o tempo todo. Então um dos nossos grandes treinos, que é uma coisa que eu sempre indico aqui, é o foco na luz. Isso é treino, gente, no começo é muito difícil, porque a nossa tendência é pro drama, é pro desespero, é pro caos. Então a gente vê um problema, a gente já se identifica com ele, já faz drama, já chora, já fica com medo, já entra no desespero, porque a sociedade nos convida a isso o tempo todo. Ela nos ensina que a gente tem que ter medo o tempo todo, que a gente tem que se preparar para o pior e focar no mal e reclamar, né? Então quando a gente vai mudar o padrão e se conectar com a nossa verdadeira essência, no começo isso é um pouco difícil, mas depois acaba ficando cada vez mais fluido. Porque a gente é isso em essência, a gente é amorosidade, cooperação em essência. Só que no começo a gente precisa treinar, se conectar com isso e treinar o foco na luz. Então, por exemplo, quando você começa a praticar gratidão, né, você olha aquele extrato bancário e você agradece. Ao invés de você focar na falta, você foca na abundância. Então você agradece por ter aquilo. Tem um livro maravilhoso que pode ajudar muito vocês nisso, que se chama A Magia, que é da mesma autora do Segredo, né, a Rhonda Byrne, acho que é esse o nome dela. Nesse livro, gente, ela dá um monte de técnicas bem práticas e fáceis para você aplicar no seu dia a dia e praticar a gratidão. E é muito interessante, eu até demorei para comprar esse livro, porque eu não achava que era tão bom, assim, né? Por ser um best-seller, assim, eu tinha meio que o pé atrás, falava, será? Até que um dia eu resolvi ler e eu falei, gente, é tão impressionante quanta coisa a gente tem para agradecer. E quando você vai lendo o livro, ela vai te mostrando quanta coisa você pode agradecer que você nem imaginava que você tinha tudo aquilo para ser grato, né? Então realmente muda o seu jeito de pensar, porque é um livro que ele pode te inspirar a focar na luz em tudo que acontece, porque a gente tem muita tendência, né, a se fazer de vítima, eu me incluo nisso também, claro, né? A gente tem muita tendência a se fazer de vítima e a focar no mal, a se preparar para o mal e a focar na escassez. Você pode perceber, quando você está muito preocupado com alguma coisa, quando você está com medo, você está respirando por aqui, né? Você está na energia da tensão, você está emitindo esse sinal para o universo. Mas quando você muda a sua vibração, começa a respirar pelo diafragma e você vai falando para você, calma, tá tudo bem, tá tudo certo, a existência é sua mãe, a existência cuida de você, o universo provê, nenhum mal vai te acontecer. Você começa a se acolher, você mesmo vai acolhendo as suas sombras. Você não fica se punindo porque você saiu da frequência, isso é algo importante. Em geral, quando a gente começa a estudar a lei da atração, né, começa a aprender sobre isso, sobre foco na luz, a gente fica em lua de mel com esse assunto. A gente começa a ouvir músicas positivas, a falar de gratidão, né, a vida fica maravilhosa no começo, até que a gente tem a primeira queda, né? A gente cai a energia, a gente fala, meu Deus, ferrou tudo, agora eu vou cocriar o caos, agora eu tô ferrado, você já faz aquele drama. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube, né? Eu sei que você já fez isso, sei, tenho certeza que você já fez aquele drama. Ai meu Deus, agora eu tô ferrado porque eu criei o caos na minha vida e agora o que vai ser? Calma, tá tudo certo. Felizmente você tá aqui na 3D, as coisas demoram para materializar, que é diferente das outras dimensões mais elevadas que você pensou, cocriou, né? O mentor amigo sempre fala que na quarta dimensão você sentiu, pensou, a realidade já tá ali.
Pensou uma coisa ruim, sentiu uma coisa ruim, pronto, o caos está feito, na hora, imediato, não tem esse tempo entre a cocriação e a materialização como a gente tem aqui na 3D. Aqui, como a gente ainda está aprendendo a cocriar, a gente tem esse delay, né? Então a gente sente e aí leva ali alguns meses, às vezes anos, né? Às vezes vidas, vidas e vidas para aquilo se materializar, mas uma hora chega. Mas demora, em geral, não é imediato como numa 4D, por exemplo, que você sente e pensa e a coisa tá feita na hora, não. Então, por conta disso, pode ficar tranquilo, se você deixar a sua vibração cair por alguns minutos por dia, tudo bem, acontece, você tá aprendendo. Você não precisa ficar se punindo por isso, se recriminando. Ai meu Deus, olha o que eu fui fazer, como eu sou burro. Ai, ficar se culpando, porque aí você entra na frequência da escassez, aí você fica naquilo e não sai daquela energia. Então assim, se você ficou inconsciente por alguns minutos, tudo bem, faz parte, você está aprendendo. É importante você aprender a se perdoar, né? Como eu falo ali, quando a gente para de culpar, a gente não precisa nem perdoar, o perdão só é necessário quando a gente está julgando, né? Quando a gente parou de julgar, de culpar, não tem por que ter perdão. Então quando você para de se julgar e você entende que você está aprendendo, você aceita que você pode deixar a sua energia cair de vez em quando, ok, tudo bem, errei dessa vez, foi um aprendizado, não vou me punir por isso, tá tudo certo, não sou iluminado ainda, tô aprendendo, vamos lá, vamos focar na luz agora, né? Aí você põe uma música elevada para você ouvir, põe a calibração arcturiana, toma lá o banho de lavanda com sal grosso do pescoço para baixo, caso você sinta afinidade com a proposta. Tem lá minha playlist de limpeza energética com um monte de dica para você elevar a sua vibração. Só que não adianta você ficar se apegando só a dicas mais rapidinhas se você não transformar a sua consciência. E a transformação da consciência, gente, é uma coisa a longo prazo. Eventualmente a gente precisa de umas estratégias mais rápidas, estilo pronto-socorro, para a gente poder elevar a nossa vibração de modo que a gente tenha vontade até de meditar, de se conectar com a luz. Porque quando a gente está ali meio obsediado, conectado com energias densas, a gente não vai conseguir focar na luz, a gente não vai nem querer, a gente não vai ter vontade de fazer isso. Então, às vezes, as estratégias estilo pronto-socorro, elas são necessárias para que a gente possa, de fato, voltar, né, para o nosso centro e falar, ok, agora eu posso focar na luz, e a gente vai treinando o foco na luz. Então como é que a gente faz isso no dia a dia? É aprendendo a olhar as qualidades das pessoas que estão ao nosso redor, aprendendo a agradecer a tudo que nos acontece, agradecer o corpo, a casa, a comida, seu olho, sua boca, agradece tudo, tudo, gente, tudo. Se você puder treinar a gratidão, e não é aquela gratidão da boca para fora, ficar falando por falar, é sentir, é se conectar com essa energia de fato, abrir a janela, ver o dia, agradecer por estar vivo, por estar respirando, por ter um trabalho, por ter pessoas que te amam, por ter pessoas que você ame, por ter o que comer. Agradece. Qualquer coisa pode ser motivo da sua gratidão. E quanto mais você vai fazendo isso, e não de uma forma forçada, e sim de uma forma genuína, você vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil você manter a sua vibração elevada sem muito esforço. No começo é difícil, é treino, é que nem meditar. No começo é difícil, porque você está tão identificado com o ego que você vai ter que treinar. Embora a meditação seja o nosso estado natural, a gente tem que treinar a se conectar com ela, porque a gente aprendeu a se desconectar dela durante muito tempo. A gente foi treinado a ficar no estado zumbi. Então até a gente voltar para a nossa excelência é treino, né? Então no começo você vai ter que treinar, focar na luz, vai ser difícil, a mente vai ficar dispersa, você vai achar que isso é besteira, que isso não vai dar em nada, aí você vai ficar triste, vai se identificar com a tristeza. Gente, não tem problema ficar triste, não tem problema sentir raiva. A questão não é você sentir essas coisas. O grande problema, como eu sempre falo aqui, é você se identificar com isso. Porque sentir raiva, sentir tristeza, isso é humano. Você não pode reprimir esses sentimentos. Tem até um vídeo meu que eu falo como eu deixei de ser tão reativa e entrei na frequência amorosa, que eu falo exatamente sobre isso. Que é importante não reprimir a raiva. Então você tá com raiva, deixa a raiva vir, não despeja ela em cima de ninguém.
Deixa vir, observe ela vindo, joga para o universo, não jogue ninguém específico. Quando você joga para o universo, como fala o Osho, ela vai se dissolvendo. O que é jogar para o universo? É observar e soltar, não ficar apegado a ela. Não achar que você é a raiva, entender que ela é uma ilusão, que ela vai passar, que ela não é você. E quanto mais você vai meditando e se autoconhecendo, vai ficando cada vez mais fácil para você perceber o que é ilusão e o que é você. E aí você acaba não se apegando ao transitório. E vai ficando cada vez mais fácil você sentir o bem-estar e reconhecer a alegria que já está em você. Tem um livro fantástico do Osho que eu sempre recomendo aqui, que se chama Alegria. Ele fala justamente isso. Às vezes a gente fica buscando, né, coisas externas pra gente ficar alegre. O dia que acontecer isso eu vou ficar alegre, o dia que acontecer aquilo eu vou ficar alegre. Como a gente é ingênuo, né? Gente, a alegria não é uma coisa que tá fora. Na verdade, primeiro a gente precisa reconhecer a verdadeira alegria que tá dentro. Na medida em que a gente reconhece, que a gente se conecta com esse estado de consciência, a gente consegue cocriar isso boa parte do tempo. Porque a gente não ficou esperando um fenômeno externo acontecer. Até porque o externo é um reflexo do mundo interno, né? Quem já leu aquele livro Limite Zero, do Joe Vitale com o Dr. Len, sabe o que eu estou falando. O externo não existe, é sempre uma projeção do nosso mundo interno. Então não adianta a gente ter essa ilusão, essa expectativa infantil de que algo vai acontecer, um fenômeno externo vai acontecer e eu vou ficar feliz. Não, não é uma questão daquilo que vem fora, é uma questão de eu reconhecer o que já está dentro. Então eu me conecto com a minha alegria. Gisela, mas eu não consigo me conectar com a alegria, não sei onde ela está. Primeira coisa, gente, isso não é uma ironia, não. Primeira coisa, se você não consegue se conectar com a alegria, procura um psiquiatra, porque pode ser que você tenha alguma questão bioquímica e você pode precisar de uma ajuda médica. Então aí não vai adiantar você ficar ouvindo música simplesmente para mudar a frequência. Você vai precisar de uma ajuda mesmo de um psiquiatra, talvez até em alguns casos eventuais, alguns remédios sejam necessários para te ajudar num primeiro momento a focar na luz. Aí, feito isso, se você percebeu que não é uma questão bioquímica, é só uma questão de identificação mesmo com a tristeza, então o que você pode fazer? Continua treinando. Vai ouvir uma música, né, que te traz alegria, dança sozinho em casa, de um jeito solto, como se ninguém estivesse te olhando. Em geral, quando a gente está dançando sozinho em casa, até nesses momentos a gente já imagina o que outras pessoas pensariam se estivessem nos olhando. Até quando a gente está sozinho, a gente está se reprimindo. É como se tivesse um centro de repressão, né, que a gente absorveu do social, que está sempre nos olhando, nos punindo, nos podando e nos cerceando. Até nessas horas a gente precisa treinar o foco na luz para a gente conseguir soltar a franga à vontade, porque até nessas horas a gente tem medo. Né? Tamanha a nossa insegurança, tamanha a nossa identificação com as ilusões. Mas é um treino. Começa treinando, sabe? Ouve uma música que te traz alegria, conversa com pessoas que te inspirem coisas boas. Tem muita gente que fala assim: as redes sociais me deixam mal, porque eu fico me comparando com fulano, com ciclano. Eu vejo a viagem do fulano, eu passo mal, eu fico chateado porque eu não consigo fazer a mesma coisa. Vejo o corpo lá da fulaninha, me sinto mal, me comparo. Gente, você pode escolher as pessoas que você segue, você não é obrigado a ver aquilo. Né? Você pode escolher, se te faz mal, para de olhar. É uma coisa meio óbvia, mas em geral a gente tem um lado meio masoquista e às vezes a gente quer ficar olhando até porque a gente tem um certo prazer em ficar mal para fazer um drama depois. Fala a verdade. Né? Você vai olhar para você se sentir mal e para você ficar se punindo. Então para com isso. Se tá te fazendo mal, não tem por que você continuar focando naquilo. Você tem um GPS interno, que é o seu coração, é o sentimento que te indica para onde ir. Começou a fazer uma coisa, olhou para uma coisa, aquilo te fez mal, né? Então observa, por que aquilo tá me fazendo mal? E se tá me fazendo mal num primeiro momento, então eu vou trabalhar esse sentimento em mim, para que eu possa voltar a olhar para aquilo e não me afete com aquilo. Eu não vou querer que o outro pare de postar para eu me sentir bem. Não adianta eu querer controlar o comportamento do outro para eu não ficar mal, porque eu estou sendo mimado. Eu estou querendo que o mundo mude para eu ficar bem. O mundo não vai mudar, as coisas são como são. Mas eu posso mudar o meu nível de consciência para aquilo não me afetar mais. E como é que eu faço isso?
pelo autoconhecimento, pela meditação, ouvindo músicas que vão elevar a minha energia, conversando com pessoas que vão inspirar a minha luz, que vão estimular o que é melhor em mim. Então aí entra a questão da distância saudável, que eu sempre falo aqui pra vocês, da gente selecionar os relacionamentos pelo grau de afinidade. Às vezes, pelo medo da solidão, a gente fica insistindo em relacionamentos com pessoas que não nos percebem, que só sugam a nossa energia. Mas muitas vezes a gente tem tanto medo de ficar sozinho que a gente se acomoda nessas relações. Então comece a observar, se você tem amigos que estão sempre te inspirando o pior, estão sempre focando no mal, reclamando de dinheiro, reclamando disso, daquilo, será que vale a pena você manter esse vínculo? Manda boas energias para essa pessoa à distância, mas procura não conviver tanto com esse tipo de gente. Observa o que você sente. Tenha um caderninho na sua casa para você escrever seus sentimentos. Inclusive, essa é uma ideia que eu aprendi com a Ali Cravo, que é muito útil, né? Você todo dia anotar ali, boa parte do tempo, pelo menos uma vez a cada hora, anota o sentimento que predominou naquela hora e depois você faz um balanço para você observar o que está predominando em você. Aí você começa a ter ali um diagnóstico, né, para você perceber, para você conseguir conduzir melhor os seus sentimentos, e no dia seguinte você já treina mais focar na luz. Se foi difícil aquele dia, no dia seguinte você faz diferente. E gente, muitas vezes, escuta o que eu tô falando, muitas vezes você vai cair, você vai achar que isso é besteira, que isso não adianta nada, você vai brigar com a vida, né, você vai ficar reativo. E tudo bem, faz parte, você está aprendendo, para de se punir. Ok, se você caiu hoje, se você se identificou com a tristeza, tudo bem, isso passa. Vamos mudar de agora em diante. Ontem você se focou na tristeza, agora vamos fazer diferente, né? Vamos treinar o foco na luz. É treino, gente. No começo é difícil mesmo, você está muito acostumado a focar no mal, a reclamar, a ser ingrato com a vida, a não aceitar a realidade. A gente é muito treinado desde criança a competir, a se comparar, né? Para a gente se sentir especial, a gente aprende a se comparar com os outros e não a se comparar com a gente mesmo. Então a gente fica nessa ambição, né, desenvolvendo esse lado bélico. E é claro que como esse treinamento vem desde cedo, é claro que para a gente fazer esse descondicionamento é um treino intenso, mas a gente não pode desistir. É todo dia, gente, é todo dia, tem que ter esse comprometimento do foco na luz, né? Vai meditar, para que você possa se conectar com o que realmente importa. E tudo bem, fica tranquilo, porque quando você cair, quando você se identifica com a raiva, com a tristeza, isso vai acontecer muitas vezes, você às vezes vai ter aquele medo de que isso está atrapalhando a cocriação. E pode até atrapalhar um pouquinho, mas basta você mudar de sentimento que você já voltou a se alinhar com aquilo que você quer cocriar. Você já se voltou para o alinhamento com a fonte. Porque olha que louco, gente. A gente não tem como a gente se desalinhar completamente da fonte. A gente pode se desalinhar um pouquinho, mas não tem como a gente se desconectar totalmente daquilo que a gente é. A gente pode se desconectar um tanto, mas em algum momento a gente vai voltar para a fonte. Porque não tem como a gente fugir da gente mesmo 100%. A gente pode fugir 80, 90, 70, né? Mas totalmente não tem como. Então a essência tá sempre aqui. Quando você quiser voltar para ela vai estar aqui. A sua essência não vai sair correndo. Você pode ficar tranquilo, por mais erros que você cometa, por mais raiva que você sinta em alguns momentos, nada está perdido, tudo tem solução, fique tranquilo. É só voltar a respirar, só voltar à consciência que o alinhamento vai acontecendo. E aí você vai percebendo que com o tempo isso vai ficando cada vez mais fácil e você não vai ter que fazer mais tanto esforço para voltar a se conectar com a fonte. Então esse é o meu recadinho de hoje. Se tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e claro, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.